Depois de anos tentando manter as aparências e segurar uma relação que estava desmoronando por dentro, Carolina e eu finalmente chegamos ao ponto que mais temíamos: o fim. Não houve uma grande explosão, nem uma briga épica. Apenas silêncio, lágrimas contidas e um cansaço que pesava nos nossos ombros como o mundo inteiro. Decidimos colocar um ponto final no que restava de nós. Foram 7 anos juntos, um namoro conturbado, 2 filhos e muitas noites mal dormidas. Eu, sinceramente, achei que a gente não duraria nem 2. Desde o início, as coisas sempre foram turbulentas. Carolina era intensa, e eu, cabeça dura. E para piorar, o pai dela me odiava com todas as forças que tinha. Lembro da primeira vez que fui à casa dela. Ele me olhou como quem olha para um vírus. Disse, sem nenhum tato, que eu ia acabar destruindo a vida da filha dele. A mãe dela, por outro lado, não dizia nada. Talvez até concordasse com o marido, mas preferia não se envolver. Carolina e eu éramos 2 jovens tentando provar que dava para fazer diferente. E fomos levando. Namoramos por quase 1 ano antes de ela engravidar da nossa filha. A notícia caiu como uma bomba. Não estávamos prontos, nem financeiramente, nem emocionalmente. Mas foi isso que nos empurrou pro casamento. Queríamos fazer a coisa certa. No fundo, eu queria calar a boca do sogro. Mostrar que eu era capaz de cuidar da filha dele, mesmo que ele nunca tivesse acreditado nisso. Trabalhei duro, muito. Pegava serviço até aos domingos. Fizemos alguns sacrifícios, mas conseguimos. Compramos nossa casa com muito suor. 2 anos depois, veio o carro. E quando nosso segundo filho nasceu, eu achava que talvez tudo estivesse entrando nos eixos. Mas não estava. A verdade é que a felicidade nunca durou muito tempo entre nós. Era sempre uma calmaria temporária antes de outra tempestade. Discutíamos por tudo, pelo leite que eu esquecia de comprar, pelo cansaço, pelo celular que ela achava que eu mexia demais. Com o tempo, fomos nos afastando. E quando percebi, ela já dormia virada pro lado oposto na cama, como se o corpo dela quisesse fugir do meu. A decisão de nos divorciar foi mútua e dolorosa. E mesmo com todo o desgaste, eu ainda me importava. Não com o casamento em si, mas com o que a separação causaria nos nossos filhos. Chegou o dia. Fomos ao cartório, cada um acompanhado de seu advogado. Tudo já estava pronto. Divisão de bens, guarda compartilhada, documentos impressos, canetas nas mãos. Só faltava assinar. Mas, no meio daquele processo frio e burocrático, algo inusitado aconteceu. O escrivão, um senhor de terno cinza e rosto sério, nos entregou um envelope além da papelada oficial. Ele disse com um tom neutro, quase robótico, que o cartório havia adotado uma política interna nova. Todos os casais em processo de divórcio deveriam ler e concordar com um conjunto de regras adicionais. Segundo ele, era um tipo de compromisso moral ou espiritual, dependendo do ponto de vista. Achei uma bobagem, um absurdo, para ser honesto. Mas o advogado me cutucou e disse que se eu não lesse e assinasse, o processo poderia ser anulado. Bufei, mas peguei o papel. E aí, tudo começou a mudar. O título era simples, Regras do Fim. E a introdução dizia: lamentamos profundamente que tenham chegado até aqui. Mas saibam que todo fim tem um preço, e vocês precisam estar cientes do que deixaram para trás. Leiam com atenção cada palavra. A primeira regra era direta, e me deu um arrepio logo de cara. Regra número 1. Certifique-se de que realmente deseja se separar. Sabemos que o caminho até aqui foi árduo, repleto de mágoas, erros e silêncios. Mas o que está por vir pode ser ainda pior. Pense bem.
Este é o último momento para voltar atrás. A escolha é sua. Mas lembre-se, toda escolha tem consequência. Eu ri. Um riso curto, nervoso. Ameaça velada, pensei. Mas continuei lendo. Regra número 2. Após a leitura completa, vocês deverão assinar no fim da página. Mas saibam, ao assinar, um elo será quebrado e algo será libertado. Algo que esteve adormecido durante a relação e que agora estará solto, à espreita. Mais uma dessas filosofias de autoajuda barata, resmunguei. Mas algo ali, algo naquela escolha de palavras, me deixava desconfortável. Regra número 3. Caso tenha traído seu parceiro durante o relacionamento, recomendamos fortemente que durma com a porta do seu quarto trancada por 6 meses. Além disso, mantenha um crucifixo sobre sua cabeceira. A traição desperta coisas que não aceitam deslealdade. Durante esse período, algo poderá tentar levá-lo. Se conseguir resistir por 6 meses, estará a salvo. Caso contrário, sua alma será condenada. O tom do texto estava longe de ser simbólico. Era quase literal. Regra número 4. Na primeira noite em que dormir sozinho, ouvirá vozes, choros, sussurros, pedidos de socorro. Mesmo que tenha filhos, essas vozes não virão deles. Ignore. Não acenda as luzes. Não investigue. Não responda. Interagir com qualquer manifestação fará com que ela se fortaleça. Isso durará até que um de vocês se case novamente. A cada regra que eu lia, a sensação de aperto no peito aumentava. Não era só um texto esquisito, era um aviso. Regra número 5. Um mês após a separação, alguém muito próximo a você sofrerá um acidente. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que você ama. Isso será o preço cobrado pelo fim da união. Esteja próximo dessa pessoa, não para salvá-la, pois não poderá, mas para não perder a chance de se despedir. Parei de ler por um momento. Senti um frio percorrer minha espinha. Olhei para Carolina. Ela estava pálida, mas mantinha a postura. Parecia tão assustada quanto eu, mas não dizia uma palavra. Regra número 6. Nos próximos dias, sentirá uma vontade incontrolável de reatar o relacionamento. Isso não será fruto da saudade, mas de algo que se alimenta da conexão quebrada. Não ceda. Se voltar atrás, o que vier até você não será a pessoa que conheceu. Regra número 7. Amigos se aproximarão com palavras de conforto. Dirão que foi o melhor para vocês, que tudo ficará bem. Observe com atenção. Alguns desses amigos foram responsáveis pelo fim do relacionamento. Verá isso em seus sorrisos. Se sentir vontade de se vingar, resista. Ou não, a escolha é sua. Essa foi a primeira vez que senti algo diferente ao redor. Um peso. Como se o ar tivesse ficado mais denso dentro da sala do cartório. Regra número 8. À noite, começará a ver a silhueta de seu ex-cônjuge no quarto. No início, distante. Depois, cada vez mais próxima. Não interaja. Não fale. Apenas feche os olhos e tente dormir. Se a figura estiver com uma faca na mão, então corra. Regra número 9. As regras devem ser seguidas à risca até que um de vocês se case novamente. Esse é o único fim verdadeiro. Até lá, resistam. Sobrevivam. No final da folha, havia uma linha para assinarmos. Mas logo abaixo, vinha o último detalhe. A assinatura deve ser feita com o sangue de quem deseja seguir as regras. Uma gota basta. O advogado abriu uma pequena caixinha com uma agulha lacrada. Me olhou, esperando. Meu instinto dizia para sair correndo dali, mas outra parte de mim, uma parte cansada, queria apenas terminar aquilo de uma vez. Furei o dedo e assinei. Sangue, papel, silêncio. Carolina fez o mesmo, sem trocar uma palavra comigo. O escrivão pegou os papéis,
guardou-os numa pasta preta e nos desejou boa sorte. Foi só isso. Nenhum parabéns, nenhum sinto muito. Só sorte. Voltamos para casa, cada um em seu carro. Eu fui para o apartamento que havia alugado semanas antes. Pequeno, frio, ainda sem móveis. Me joguei no colchão no chão, tentando não pensar no que tinha lido. Mas naquela noite, logo após apagar as luzes, começaram os ruídos. Primeiro, foi um choro abafado. Parecia vir de dentro do quarto. Depois, um arranhado nas paredes, como se unhas estivessem tentando abrir buracos no gesso. Me cobri com um lençol até o nariz, tentando ignorar. Mas então ouvi meu nome. 3 vezes. Baixo, no meu ouvido. E então, vi, na porta do quarto, havia uma sombra. Uma silhueta familiar. Carolina. Mas não era bem ela. A figura segurava algo na mão. Uma faca. E, desde então, ela volta todas as noites. Cada vez mais próxima. Na terceira noite após a separação, eu já tinha certeza. Aquilo não era só psicológico. Não era saudade. Não era solidão. As regras, elas eram reais. A figura continuava aparecendo. Sempre à mesma hora, 3h13 da madrugada. No começo, parada na porta. Depois, no pé da cama. Uma sombra escura, imóvel, mas com a forma inconfundível de Carolina. Só que os olhos não eram dela. Eram buracos fundos, escuros demais. Um tipo de vazio que parecia querer engolir tudo à volta. Eu segui as regras à risca. Tranquei a porta, mantive o crucifixo na cabeceira, evitei falar ou me mover demais quando ela aparecia. Mas o medo, esse era impossível ignorar. No 6º dia, meu melhor amigo, Marcelo, sofreu um acidente. A moto dele derrapou numa curva simples, no bairro onde crescemos. Ele morreu na hora. A dor foi devastadora, e só então me lembrei da 5ª regra. Alguém muito próximo sofrerá um acidente. Esteja perto. Eu não estive. No velório, vi Carolina pela primeira vez desde o cartório. Ela estava diferente. Cabelos presos, maquiagem pesada para esconder o cansaço. Mas era nos olhos que eu percebi. Ela também estava sendo atormentada. Ela também via coisas. Nos afastamos, cada um do seu lado da cerimônia. Mas por um instante nossos olhares se cruzaram. E ali não havia raiva, nem ressentimento. Só medo. Medo compartilhado. Voltei para o apartamento naquela noite em silêncio. E ao entrar, notei que algo estava fora do lugar. A porta do quarto, que sempre deixava trancada, estava entreaberta. E sobre a cama, o crucifixo que ficava pendurado estava quebrado ao meio. Foi quando ouvi um sussurro atrás de mim. Por que você assinou? Virei em um pulo, e a figura estava lá. Não era sombra, não era ilusão. Era ela, ou algo com o rosto dela. Mas os olhos, agora estavam costurados com fios escuros, como se a entidade quisesse impedir que ela visse. O que eu visse? Corri, me tranquei no banheiro. Liguei para Carolina. Ela atendeu depois do 2º toque. Você também vê? Foi tudo o que eu consegui dizer. Ela demorou a responder, mas a voz dela veio baixa, embargada. Toda noite, respiramos juntos por alguns segundos, e naquele silêncio, eu soube que estávamos ligados por algo muito maior do que um papel assinado. A gente precisa fazer alguma coisa, ela disse. Isso não vai parar. Eu sei. Eu li as regras de novo. Elas falam que só acaba quando um de nós se casar novamente. E você acha mesmo que, com isso tudo, alguém vai conseguir refazer a vida? Não, eu admiti. Mas acho que tem outra saída. Uma que ninguém contou pra gente. Silêncio. O quê? E se a gente quebrar as regras? Como? Se a gente reatar, pelo menos simbolicamente, talvez a ligação seja restaurada.
Talvez a entidade pare de nos perseguir. Ela hesitou. Isso não é um filme, Diego. Isso é real. Eu sei. Mas lembra da sexta regra. Se voltar atrás, o que vier até você não será a pessoa que conheceu. E se for uma armadilha, sim. Mas se for uma dica, uma chance. No dia seguinte, nos encontramos na casa onde moramos juntos. Estava vazia, cheia de caixas e móveis cobertos por lençóis. Um lugar onde moraram lembranças, boas e ruins. Fizemos um ritual simples. Sem velas, sem fantasias. Só um pedido de desculpas mútuo. Um toque nas alianças que ainda estavam guardadas. E uma promessa que, pelo menos por aquela noite, estaríamos juntos. Dormimos em silêncio. Na madrugada, a casa inteira tremeu. As paredes pareceram chorar. E o teto começou a pingar um líquido escuro, denso. Algo que definitivamente não era água. Nos abraçamos e, ao mesmo tempo, vimos a sombra de Carolina e a minha sombra também. Estavam na porta. Mas havia algo diferente. As sombras começaram a se dissolver, como fumaça levada pelo vento. O silêncio voltou. E pela primeira vez em dias, não ouvimos nada além da nossa própria respiração. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Os móveis estavam no lugar. O crucifixo intacto. O ar leve. Nenhum vestígio das entidades. E desde então, as aparições cessaram. Carolina e eu não voltamos a ficar juntos. Aquela noite foi só um acordo, um pacto de paz. Mas depois disso, seguimos nossas vidas. Separados, sim, mas livres. As regras. Nunca mais vimos aquele papel. Nunca mais ouvimos falar daquele escrivão. O cartório até mudou de endereço. E quem trabalha lá hoje jura que nunca houve nenhuma regra adicional no processo de divórcio. Mas eu sei. A gente abriu uma porta que não devia ser aberta. E de alguma forma, conseguimos fechá-la. Se você estiver pensando em se separar, pense bem. Às vezes, o preço da liberdade é mais alto do que parece. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal. Curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.